Bom dia a todos os colegas. Existir um quórum legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, a segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimentando os colegas e as colegas parlamentares, cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como item número 1 da pauta, teremos a discussão e votação da ata da última reunião, que chegou no gabinete de todos os senhores parlamentares. Em discussão, em votação, aprovado. Conforme a pauta informada, passamos à análise das matérias, iniciando pela ordem de chegada na comissão, deputado João Amin. Ô, presidente, a minha assessoria não trouxe meus projetos ainda, eu fico por último. Ok. Deputada Ana está por aí? Não, senhor. Não, senhor. Não? Deputado Ivan, deputado Fabiano. Estamos aqui, senhor presidente. Opa, então vamos lá. O senhor Firme, tá com a forte e com um pouco de frio. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os deputados, a todos que nos acompanham e nos assistem. Eu tenho um projeto a relatar e tenho uma devolução de vista, um projetinho bem simples e tranquilo. Mas eu tenho aqui o projeto de lei 0188.6/2020, que altera a lei 5.684, de 9 de maio de 1980, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e da outras providências, de autoria do deputado estadual Paulo Wessel. O voto, senhor presidente. Nesta fase processual, de acordo com os regimentais artigos 71, 144 do capítulo 209, cabe à Comissão de Constituição e Justiça análise das matérias em referência no que toca à admissibilidade quanto a aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, bem como pronunciar-se acerca do mérito. Assim, no que diz respeito à constitucionalidade, na forma ótica formal, observo que a matéria vem vinculada por meio da proposição legislativa apropriada à hipótese do projeto de lei ordinário. Em relação à constitucionalidade, a proposição, salvo o melhor juízo, se encontra em conformidade com a ordem constitucional vigente. Quanto à legalidade, juridicidade e regimentalidade, não vejo óbice em sua tramitação. Diante do exposto, voto pela aprovação, senhor presidente. PL 188.6 tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, damos por aprovado. E eu estou retirando de pauta o 194.4, e se o senhor quiser, eu faço a devolução do projeto agora ou no final, que é o 33, que é apenas a declaração da capital catarinense do produtor de melancia. Ah, da melancia. Mas o senhor pode fazer a devolução, eu só preciso que o senhor me oriente aí quem que é o relator, porque eu não tenho em mãos. Sim, senhor. O relator foi o deputado Kennedy, né? O deputado Kennedy Nunes, que é o rapaz que está aqui atrás de mim. Você é jovem de cabelo branco. Mais ou menos. Tocador de harpa, né, senhor presidente? Canta, toca harpa, faz de tudo, come x-salada. Esse rapaz é virado no mais velho. Na verdade, eu fiz o pedido de vista, senhor presidente, porque o projeto declara o município de Jaguaruna com o título de capital catarinense do produtor de melancia. E nós temos em Caxambu do Sul a capital catarinense da melancia. Porém,
no enunciado aqui da casa, não diz que é proibido essa diferenciação dos termos, né? Pode ter também a capital do comedor de melancia, que não estaria errado também, né? Então, o projeto ele está dentro das normas, a única questão é essa coincidência, né? Apesar de que nós temos também no Vale do Contestado, o Sentinela do Contestado, a capital do contestado, nós temos vários termos que ligam ao contestado, não há nenhuma objeção às referências dos produtores de melancia, por isso eu devolvo sem manifestação. Vamos ter que ver quem é que produz mais melancia, então. Quem produz, quem come, quem faz mais festa, né? Eu acho que quem produz, não sei, mas quem come é a família da minha esposa, presidente. Meu Deus do céu, nunca vi gaúcho comer tanta melancia. Ainda bem que é barata. Saúde. Melancia tem um pH alto. Deputado Kennedy, me ajuda aí, porque como nós estou virtual aqui, eu não tenho o projeto em mãos. Está com ele aí, pode dizer como é que foi seu voto? O meu voto foi pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela aprovação. O projeto é do deputado Ulisses Gabriel, é o 33.0. 33.0. Já está chegando aqui em minhas mãos, senhor presidente. Aqui a assessoria é rápida, presidente. Exatamente. A gente pensa, eles já têm o resultado. É de autoria do deputado Ulisses Gabriel, confere ao município de Jaguaru no título de capital catarinense do produtor de melancia. O meu voto foi que foi lido aqui antes do deputado Fabiano, meu parceiro do X-Salada, pedir a vista, foi pela admissibilidade e consequente aprovação do projeto de lei apresentado pelo deputado Ulisses Gabriel. Ok. Então, 33.0 tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade que Vossa Excelência me concede. E eu agradeço a sua... Eu tenho uma devolução de vista só de uma resolução de número... Qual que é? Não, bom dia, senhores deputados. É que o deputado Ivan já chegou chamando a atenção, né, presidente? Não. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, deputado Fabiano. Eu tinha feito um voto num projeto de resolução do deputado Bruno Souza, na semana passada, um voto contrário. Esse voto, se eu não me engano, o deputado Fabiano pediu vistas. Eu não tenho aqui o número do processo especificamente, senhor presidente. Se pudesse deixar isso em mesa, deputado Fabiano, até que a gente possa fazer o levantamento dos dados e até o final da nossa reunião poder voltar, porque eu pretendo devolver, eu pretendo alterar o meu voto, senhor presidente. É o 001, presidente, só para nós se entender aqui, é o 001. Eu devolvo, então, sem manifestação. O senhor pode julgar no final da sessão, se quiser. 001. Tá ok. É o projeto de resolução 001, de autoria do deputado Bruno Souza. Eu pretendo me manifestar, alterar o meu voto, senhor presidente. Mas então... Senhor presidente, se me permite, pela ordem. Pode fazer, então, agora? Toca. Senhor presidente, é que a assessoria foi buscar o projeto, mas eu quero aqui agradecer o deputado Ivan Nats, que faz essa manifestação, até porque esse projeto de resolução, ele é uma das lutas não só dessa casa, mas da Unali, de todas as assembleias, que é a pressão para que nós possamos legislar um pouco mais, tirarmos do Congresso Nacional prerrogativas que hoje são exclusivas deles e passar para que nós possamos, aqui nos estados, legislar um pouco mais. Então, quero agradecer o deputado
Ivan Nats, que devolve sem vistas, e já manifesto o meu voto favorável ao parecer do deputado Fabiano da Luz. Isso seria o 33, né? Só para esclarecer, Paulinha, deputado, Paulinha. esclarecer, Relator é Paulinha, né? a deputada Paulinha apresentou um voto pela admissibilidade do PRS 01/2020 e eu apresentei um voto contrário. O deputado Fabiano pediu vistas, já estava em processo de votação, mas o deputado Fabiano pediu vistas. Eu conversei com o deputado Bruno Souza e ele me explicou melhor do que se tratava. Eu estou retirando o meu voto contrário e estou devolvendo sem manifestação. Aí nós estamos aptos a votar o relatório da deputada Paulinha, se o Fabiano devolver a vista. O deputado Fabiano já devolveu, né? Sim, senhor. Acabei de devolver a vista, presidente. Ok. Por favor, a assessoria me orienta aí se tem mais algum deputado que pediu vista, não? O parecer é da Senhor- Paulinha favorável. Senhor presidente, o projeto físico está aqui na mão e com autorização da deputada Paulinha, que é a relatora, é o projeto de resolução 01/2020, que aprova a apresentação da proposta de emenda constitucional federal a fim de alterar os artigos 22, 24, 30, 41, 175 e incluir os artigos 182-A no texto constitucional, bem como o artigo 115 no ato das disposições constitucionais transitórias, com o objetivo de revisar a repartição de competências da Federação, atribuindo aos Estados federados maior autonomia regulatória. Para resumir, para quem está nos acompanhando, o deputado Bruno faz um reforço, inclusive no que esta Casa apresentou, o deputado Bruno com um pouco mais de amplitude a proposta dele. Esta Casa apresentou em 2015 com a tutela e a autoria do ex-deputado Fernando Coruja, que fez 3 projetos de resolução, um pouco menos do que este, mas são projetos de resolução dentro daquela prerrogativa, senhor presidente, que quando 14 assembleias ou mais da metade das assembleias aprovam um texto com o mesmo atributo ou o mesmo texto, projetos e resoluções, é possível entrar com emendas constitucionais no Congresso Nacional de autoria das assembleias legislativas. O parecer da deputada Paulinha é pela aprovação da matéria e o deputado Ivan Nats está retirando o voto de vistas, ficando, portanto, para que nós possamos aprovar. Fazendo parte da secretaria da comissão aí. Agradeço ao deputado Kennedy. Está um pouco atrapalhado porque o projeto não estava na pauta, então eu fiquei aqui meio perdido, porque não sabia certo o conteúdo e o número. Mas já resgatado aí pelo colega deputado Kennedy Nunes, já recordei qual o projeto de resolução. Então, em discussão, projeto de resolução 001, que tem o parecer da eminente relatora, a deputada Paulinha, pela aprovação, devolução de vista do deputado Fabiano, e o deputado Ivan retira o voto que ele tinha divergente. Em votação, se estiverem de acordo com a relatora, permaneça como estão. Aprovado. Ok. Eu posso passar por aqui. E próximo aí. Agora, deputada Ana já voltou, não? Já veio? Sim, senhor presidente. Deputada Ana, então, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos senhores deputados que eu ainda não cumprimentei. Primeiramente, nós temos um requerimento de apensamento de 3 projetos de lei que estavam sob minha responsabilidade para a relatoria. São os projetos
173 de 2020, 0148.9 de 2020 e 0125.2 de 2020. Nós estamos requerendo a pensamento, só para que o senhor possa encontrá-los, eu vou ler resumidamente. O primeiro projeto é da deputada Paulinha, que dispõe sobre o reconhecimento a profissionais da segurança pública, como policiais civis, militares, integrantes da polícia, bem como agentes penitenciários, quando vítimas fatais do Covid. O próximo projeto de lei do deputado Ismael dispõe sobre os reflexos previdenciários, financeiros e trabalhistas em caso de morte ou redução de capacidade laboral em decorrência do contágio do Covid-19. E o último projeto que também sugerimos a pensamento é o projeto 173 do deputado Maurício Kudilac, que determina que a morte ou redução de capacidade laboral decorrente do contágio da doença Covid-19 causado pelo novo coronavírus aos agentes de segurança pública e profissionais da saúde seja considerado acidente em serviço ou ato de serviço para fins de reflexos trabalhistas. Então, nós estamos requerendo, senhor presidente, o apensamento destes 3 projetos. Ana, pode repetir só o número dos 3 projetos, por favor? Sim. 173.0 de 2020, 148.9 de 2020 e 125.2 de 2020. Deputado Ismael, deputado Kudilac e deputada Paulinha. Deputada Ana, qual é o projeto que entrou primeiro, da Paulinha, 125? Vai ser apensado a ele? Exatamente, 125.2 de 2020, o primeiro da deputada Paulinha. Ok. Então, a proposta da eminente relatora é para tramitar conjuntamente os 125, o 125 tramita e sendo apensado o 148 e o 173. Em votação, o apensamento. Não havendo quem queira se manifestar contrário, eu dou por aprovado. Vossa Excelência vai proferir o voto já, deputada Ana? Não, senhor presidente, só na semana que vem. Obrigada. Ok, valeu, obrigado. Para agilizar, nós temos mais 2 projetos de lei que eu gostaria de relatar em bloco, porque é um simples pedido de diligência. Projeto de lei 157.0 de 2020, do deputado Ismael dos Santos, e o projeto de lei 141.2 de 2020, do deputado Nilson Berlanda. Os 2 com pedido de diligência. Se o senhor quiser votar em bloco, agiliza para todos. Ok, vamos fazer em bloco. PL 157 e o PL 141, ambos têm pedido de diligência pela eminente relatora em discussão conjunta. Em votação, se estiverem de acordo com a relatora, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigada, senhor presidente. Para concluir, nós temos 2 projetos de lei cujo voto, já adianto, é favorável, é pela admissibilidade. O primeiro é o projeto de lei do deputado Ivan Nats, número 36.2, que institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense. Já que nós temos notícia de que a reunião seria longa, se os senhores permitirem, não lerei o voto, mas já adianto que é pela admissibilidade. Ok. PL 36, de autoria do deputado Ivan, tem parecer da relatora pela aprovação. Tem discussão? Alô, está me ouvindo? Sim, Tem senhor. discussão? Sim. Não há, presidente. Opa, voltou aqui. Tive um pequeno problema. Nós estamos nesse momento aqui com uma ventania muito forte, se armando um tempo muito feio aqui, pode cair a internet a qualquer momento. Se cair, o deputado Ivan, por gentileza, toca a reunião daí. Então, em votação, o PL 36 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Último projeto de lei, senhor presidente, é o projeto número 222.2 de 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro e outros deputados. São vários signatários desse projeto. Institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais em decorrência do estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia do Covid. Nosso voto é pela admissibilidade. No que diz respeito à constitucionalidade, não existe vício de inconstitucionalidade nesse projeto. Também está em consonância com a ordem constitucional vigente, em especial com os artigos 5º,
caput e 230, ambos da Constituição Federal e também o artigo 189 da Constituição Estadual. Todavia, nós estamos apresentando uma emenda substitutiva global, entendendo pertinente que neste projeto esteja incluso também o débito gerado sobre forma do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC. Então, nós incluímos o PRODEC nessa lista do projeto de lei. E votamos pela admissibilidade, senhor presidente, é isso. PL 222.2, tem parecido a minha eminente relatora pela aprovação com a emenda por ela esclarecida. Em discussão? Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Então, concluiu, então, a deputada Ana, né? Sim, muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço. Deputado Pela ordem é o Maurício. Maurício. Se ligar o microfone, nós vamos ouvir mais fácil, deputado Maurício. Vai ficar mais tranquilo para se entender, porque a leitura labial aqui eu até enxergo bem, mas tem uns colegas aqui que têm dificuldade. Não, eu estava dizendo, depende se a ordem vai para trás ou para frente, mas vamos lá, presidente. Como alguns colegas chegaram atrasados, aí nós acabamos invertendo a pauta aí. Tranquilo. Eu estou apresentando... Ô, Maurício, questão de ordem, Maurício, tu não consegue aumentar o som, Maurício? Pois é, eu estou tentando desde o início aqui e não consegui. Ah, tranquilo, obrigado. Beleza. Dá para ouvir, pelo menos? Não, eu fechei a porta ali, valeu, obrigado. Valeu. Eu estou transmitindo de São Miguel, como disse estou fazendo a reunião de São Miguel do Oeste, como disse o Titon, lá em Campos Novos tinha sol e trovoada, e aqui tem sol e chuva e vento forte também, né? Eu tinha alguns projetos e eu trouxe todos que estavam em gabinete, são 8 que estão na relação. Pareceram o projeto de lei 18.02. Desligou seu microfone, deputado Maurício. O senhor precisa ligar o microfone. Isso. Porque imagina para o vampiro que não enxerga direito e é meio surdo, fica mais complicado ainda. E agora, ok? Agora sim. Voltou. Agora estamos ouvindo. Opa! Projeto 18.0, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a... Desligou de novo, deputado. Desligou de novo o seu microfone. Aí. Vamos cuidar. Agora sim. Desligou. Agora ligou. Emenda... Desligou de novo, deputado Maurício. Fabiano, deixa o Maurício falar. Eu acho que o senhor não tratou bem o computador, ele está de greve, se manifestando. Vamos tentar agora. Não sei o que está acontecendo, está desligando sozinho. Substitutiva global, proposta pelo autor e com emenda modificativa de autoria do deputado Milton Obos, admissibilidade do segmento da matéria na forma regimental, tramitação conjunta ao projeto de lei 155.8/2019, de autoria do matéria. Analisamos aí o projeto, preenche os requisitos estabelecidos pelo regimento da ALESC. O Instituto de Meio Ambiente, IMA, veio aos autos e fez algumas considerações de mérito. A Defesa Civil, por meio da consultoria jurídica, expôs que o projeto de lei está em consonância com a legislação.
Sendo assim, concluo que o projeto de lei 18.0 cumpre todos os requisitos legais, devendo ter o seu segmento regimental. Voto pela aprovação e, ao mesmo tempo, requeiro, com base nos artigos 235, incisos 3 e 236 do Regimento Interno da Assembleia de Santa Catarina, o arquivamento do projeto 155.8/2019, que encontra-se anexado por tratar matéria idêntica e fica, por isso, prejudicado. Então, o nosso voto é pelo segmento do projeto, senhor presidente. Esse que Vossa Excelência é o 1.155? 18.0. Não, 18.0 que o senhor relatou, mas o senhor falou aí que dá o parecer no... Está pensando aquele outro ou está dando... Cortou seu microfone de novo, deputado. Está arquivando Tá sem 155. Solicitando o arquivamento. Ah, o arquivamento do 155, é isso? Exatamente, senhor presidente. Mas esse 155 não está na pauta sua agora, o senhor está... Ele tem tramitação e estava tramitando conjuntamente, que tratam da mesma matéria. Ah, tá, agora entendi. Estava tramitando conjuntamente, ok. Então, o PL 18.0 tem o parecer do eminente relator pela aprovação e pelo arquivamento do 155, que estava pensado. Em discussão? Presidente. Em votação? Presidente. Vista, presidente. Eu estou solicitando vista em gabinete também, já que nós estamos em várias reuniões com o governo do Estado, com órgãos ligados às barragens e tudo mais. Então, peço vista em gabinete. Vampiro também, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Fernando Vampiro e deputado Fabiano. Continua com a palavra o deputado Maurício. Parecer ao projeto de lei 176.2/2020. O projeto de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a proibição da captura e da comercialização do caranguejo ussá, o Cides cordatus, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Competência legislativa concorrente e artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, parecer com voto pela admissibilidade e aprovação. Então, é um projeto de autoria do deputado Ivan Nats. Analisamos a constitucionalidade e a legalidade e, ante o exposto, o voto é pela admissibilidade e aprovação do projeto no âmbito desta comissão. É o parecer. Ok, PL 176 tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão. Em votação. Por contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 116.1/2020. Projeto de autoria do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos da suspensão temporária das parcelas da dívida do Estado de Santa Catarina com a União para as ações e os serviços de saúde na prevenção contra o coronavírus, Covid-19, e estabelece outras providências. A admissibilidade do segmento da matéria na forma regimental, com emenda modificativa de autoria da deputada Paulinha. Então, o projeto de autoria do deputado Neudi Sareta tem uma emenda apresentada pela ilustre colega deputada Paulinha. Analisamos a questão de constitucionalidade, de legalidade, e, ante o exposto, o voto é pela admissibilidade e aprovação do projeto no âmbito da nossa comissão. PL 116 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria com a emenda modificativa da deputada Paulinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado.
Parecer a proposta de emenda constitucional 11.1/2019. Proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Gessé Lopes, que altera o inciso 4º do artigo 164 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Admissibilidade. Admitida à luz do artigo 72, inciso 1 do Regimento Interno da Alesp. Trata-se de proposta de emenda à Constituição, de projeto de autoria do deputado Gessé Lopes. O regimento interno dessa casa impõe que esse órgão analise as matérias na questão constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa, que preenche todos os requisitos. A proposta não fere o princípio federativo, tampouco atenta contra a separação dos poderes constituídos. A matéria não faz parte do rol do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual de Santa Catarina, que vale dizer que não é matéria de iniciativa privativa do governo ou do governador do Estado. Concluo, assim, que o escopo da proposta não se vislumbra ilegalidade que impeça o segmento regimental. Pelo exposto com amparo na Constituição, nosso parecer é pela aprovação e segmento. PEC 11.1, 2019, de autoria do deputado Gessé Lopes, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Fabiano. Parecer ao projeto de lei 169.3, 2019, projeto de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. O voto é pela admissibilidade, com aprovação com emenda modificativa, a fim de adequar a terminologia conforme a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei de iniciativa do deputado Ricardo Alba, 169.3. PL 189, é o 180, não, 169, né? 169.3. 169.3, senhor presidente. 169. Deputado Ivan Nates, assume. Tomou onde? Votação do 169.3, parecer favorável. Em votação, parecer do deputado Maurício Scudillar, que é o PL 169.3, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência, com emenda modificativa. Não havendo votos contrários, aprovado. Pode seguir, deputado. Parecer ao projeto de lei 359.7, dispõe sobre a isenção aos agentes públicos do pagamento de indenização ao Estado ou a terceiros por dano material causado na condução de viaturas públicas em prestação de serviço de urgência e emergência. Esse é um projeto de autoria do deputado Ricardo Alba. Nós fomos designados relator, analisamos aí a questão da legalidade e da constitucionalidade, solicitamos parecer à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, ao Departamento Estadual Detran. Obtivemos as manifestações e, em síntese, esse é o relatório. Analisamos a questão constitucional. Nesse sentido, a proposta é considerada inaceitável no que diz respeito à constitucionalidade.
pois fere a iniciativa da União por ser exclusiva em legislar sobre direito civil. Além disso, a responsabilidade civil do Estado tem lugar nos termos lecionados por Celso Bandeira de Mello, um jurista administrativo que nós citamos, quando este é atribuída a obrigação de indenizar terceiro por dano a ele provocado em virtude de um comportamento unilateral, lícito, ilícito, comissivo ou omissivo causado ou permitido por um agente público. Dessa forma, o Estado possui a responsabilidade objetiva de indenizar em caso de dano a terceiro e, contudo, cabe ação regressiva ao agente que haja a devida apuração dos fatos por responsabilização em caso de dolo, culpa ou ausência desses requisitos, a ação seja considerada improcedente. Ante o exposto, considerando-se inapropriada a proposta pelo fato da administração pública ter direito ou dever de regresso em relação ao seu agente causador de dano, bem como pela inconstitucionalidade, por invadir competência exclusiva da União, eu voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 359.7/2019, de autoria do deputado Ricardo Alves. O projeto quer dizer que funcionário público bateu a viatura, se disser que está em estado de emergência, ele não responde. E existe o devido processo legal para apurar essas questões. Senhor presidente, deputado Titon, passo novamente os trabalhos a Vossa Excelência. Informo que o deputado Scudilhac, Maurício Scudilhac, apresentou um voto contrário ao PL 359.7/2019, de autoria do deputado Ricardo Alves. Estamos em processo de discussão. Obrigado aí, deputado Ivan. Aqui sobrevivemos uma rajada de vento muito grande agora de pouco aqui. PL 359, então, conforme esclarecido pelo deputado Ivan e também relatado pelo deputado Maurício, que é o relator, que é pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação, estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de diligência ao projeto de lei 189.7/2020, que é um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Roberto Essel, que altera a emenda e dá nova redação ao artigo 26 da Lei 324/2005, que dispõe sobre a fixação nas recepções dos hospitais privados e da rede pública do Estado da cartilha dos direitos do paciente. De acordo com o proponente, o objetivo é de garantir a parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, pós-parto imediato no âmbito do Sistema Único da Saúde. Diante da repercussão do projeto, nós solicitamos diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio da Casa Civil, à Secretaria de Estado da Saúde, para que se manifeste sobre a matéria. Pedir diligência, senhor presidente. Aos PL 189.7, tem o parecimento do relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Por parecer ao projeto de lei número 21.6/2020, altera o artigo 1º da Lei 14.363, de janeiro de 2008, e adota outras providências. O projeto é de autoria da eminente deputada Ana Campagnolo. Trata-se de projeto de lei da deputada para alterar o artigo 1º da Lei 14.363, de 25 de janeiro de 2008, e adota outras providências. O projeto foi votado, veio para análise no âmbito desta comissão, como designado relator, de acordo com os artigos 1º e 2º da norma pretendida,
os alunos poderão usar seus aparelhos celulares nas salas de aula. Contudo, é vedado o seu uso para originar e atender chamadas e acessar redes sociais, sem autorização do professor, ficando possibilitado o uso de telefone celular para os demais fins a que se destina. De acordo com a proponente, o telefone celular tem evoluído e hoje, além de originar e receber chamadas, tornou-se um potente instrumento conectado à rede mundial de computadores que, ao contrário de comprometer o aprendizado, está repleto de ferramentas e com uma infinidade de aplicações em sala de aula, úteis para pesquisa, atividades e a interatividade com alunos, professores e pais. Os professores têm um papel fundamental na educação e futuro de seus alunos, que refletem a convivência e desenvolvimento social. Os novos tempos exigem um padrão educacional que esteja voltado para o desenvolvimento e, com isso, a cultura digital precisa ser trabalhada nas escolas com ferramentas de aprendizado, estímulo e inovação, onde se trabalha de maneira consciente, auxilia e agrega no processo de ensino e aprendizado adequado ao tempo presente e tendência de futuro. A Constituição Federal preceitua em seu artigo 1º os direitos à liberdade, desenvolvimento, à dignidade da pessoa humana e, com isso, o acesso à educação, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, o artigo 206, item 2, assegura os acessos aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa. Ainda sobre o aspecto constitucional, o projeto não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Ante o exposto, senhor presidente, voto pela admissibilidade do projeto de lei 21.6/2020, de autoria da eminente deputada Ana Campagnolo. PL 21.6 tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão. Em votação. Os que tiverem favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Eu relatei há poucos dias a PEC e o projeto da reforma da Previdência. Tentou-se um acordo ali na ausência do presidente Júlio para fazer um novo grupo de discussão. Naquela reunião ficou debatido que nós temos um prazo. A lei federal estabeleceu que os estados deveriam se adaptar à legislação federal com lei publicada, não aprovada, publicada até 31 de julho desse ano. Esse assunto foi levado numa outra reunião com o presidente e nessa reunião o presidente diz do compromisso da Assembleia de votar o projeto em tempo hábil. A nossa emenda modificativa, ela faz todas as adaptações exigidas a nível federal, com referência à idade e outros princípios normativos que foram estabelecidos e que o Estado tem que se adequar sob pena de perder transferências e outros benefícios. Minha sugestão, senhor presidente, já foi encaminhado cópia do relatório a todos os senhores deputados, talvez numa confiança, e até porque todos já leram, de nós aprovarmos o projeto, eu pediria, e ele passaria para a Comissão de Finanças e de Serviço Público da deputada Paulinha, para que até o dia 15 eles possam fazer uma análise, qualquer um de nós, deputados, que queira fazer alguma emenda, poderíamos fazer ainda, encaminhar, e para nós cumprirmos o prazo legal estabelecido pela legislação federal. Diga-se de passagem que, inclusive na esfera da segurança pública, o presidente Bolsonaro assinou
uma nova legislação agora, mais beneficente ainda ao servidor do que nós constamos no nosso relatório. Mas isso é mérito para, talvez, algum deputado apresentar ou ser discutido na Comissão de Finanças. Então, eu gostaria, porque alguém já disse, o Maurício pegou o processo e o deputado engavetou. Não, eu estava com o relatório pronto, começou a pandemia, aí como eu vi que a pandemia não ia terminar antes de julho, e nós temos que votar o projeto, eu trouxe o projeto, como é um projeto, são 2 projetos complexos, relatório longo. Naquele dia foi sugerido entregar o relatório a todos os senhores deputados, como foi feito e está no sistema da LESC desde o início. Então, senhor presidente, se hoje essa pauta ou na pauta o senhor pudesse incluir para que mais comissões possam analisar antes de que a Assembleia tenha que votar para cumprir o prazo legal estabelecido pela legislação federal. É o meu parecer, senhor presidente. Ok, deputado Maurício, eu entendo o seu apelo, mas eu só posso colocar em deliberação quando os que tiverem em vista devolverem, né? Não está na pauta de ninguém hoje isso, mas se houver até o final manifestação, nós voltamos nesse assunto. Presidente, Deputado eu gostaria de devolver a vista, mas eu gostaria de fazer um comentário, não sei se é nesse momento que eu posso discutir. Deputado João, Vossa Excelência já está com a palavra para fazer a relatoria das suas matérias, então pode iniciar por aí. Assim não, desejar. eu quero concordar com o deputado Maurício, mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários sobre essa matéria. Primeiro, fazendo justiça, há uma versão mais avançada, que é do deputado Bruno, há uma versão pronta, que é a do deputado Maurício, é a única que a gente tem para votar, vamos falar a verdade. E o histórico dessa discussão me causou muita tristeza, porque o deputado Milton Obos, espontaneamente, convidou alguns deputados, alguns líderes, para reuniões. Tivemos 3 reuniões para tratar do assunto. Na segunda reunião, majoritariamente, praticamente todos os líderes que estavam presentes, presidentes de comissões, o vice-presidente da Assembleia presentes, nem todos os presidentes de comissão, o senhor não estava, presidente Titon, mas para fazer um registro, houve um encaminhamento. Esse encaminhamento depois mudou, infelizmente, né? Eu confesso que eu não sou nem a favor da versão do deputado Maurício, nem a favor da versão do deputado Bruno. Isso era a minha versão, essa é a minha opinião. Mas o que houve, infelizmente, é o reflexo de um governo que jogou essa batata quente, porque para alguns é batata quente, para a Assembleia, deu com os ombros, não estou mais nem aí, fiz o meu papel, e não tem ninguém no governo, com muito respeito à deputada líder Paulinha, não tem ninguém do governo que queira aprovar isso. Só tem gente no governo dizendo assim, está na Assembleia, é ela que cumpre o seu papel. E aí fica essa, vou usar um termo aqui, fica essa avacalhação por parte do governo, com relação ao assunto muito importante, que por mais criticado que seja o presidente Bolsonaro, teve esse compromisso, que também não aprovou o ideal para alguns, mas aprovou o possível. Aqui em Santa Catarina a gente não tem isso. Aqui em Santa Catarina a gente não vê isso no nosso radar. Começou de um jeito e não se sabe do jeito que vai terminar. O próprio deputado Bruno, que tem uma visão mais dura, mais avançada, citou um exemplo do Rio Grande do Sul. O governador chamou todos os deputados, independente de situação e oposição, apresentou e aprovou. E aprovou. A situação do Rio Grande do Sul é diferente da nossa, é muito pior, né? Mas é capaz de, no longo prazo, o Rio Grande do Sul arrumar muito melhor do que nós. Então, eu queria fazer essa justiça, sem criticar
o relatório do deputado Maurício, sem criticar e sem dizer que concordo com o relatório do deputado Bruno, mas dizer que é um trabalho muito importante para Santa Catarina. Eu já tive a oportunidade na legislatura passada de participar de uma discussão da reforma da Previdência. Teve deputado que era governista e correu, não votou, só porque era candidato, e eu não vou me furtar nem fugir dessa discussão, mas infelizmente a minha crítica ao governo é a seguinte: não querem aprovar nada, porque não chamam para reunião, não demonstram a necessidade de aprovação e deixam a Deus dará aqui na Assembleia Legislativa. Qualquer notícia, qualquer novidade é motivo para o governo continuar de costas para a Assembleia Legislativa e, consequentemente, para as finanças do Estado. Seria esse o meu reparo. Vou votar tranquilamente com o relatório do deputado Maurício. Aqui não é mérito, é CCJ, é constitucionalidade, e não tem nada inconstitucional nesse relatório do deputado Maurício, mas essa discussão teria que ser muito mais profunda e teríamos que ter muito mais participação do governo. Infelizmente, é o que a gente não vê. Deputado Titon? Pois não, deputado Ivan. Também não queria deixar passar despercebido, também sigo a mesma linha do deputado João Amin. Não vou fazer devolução de vistas nesse momento, enquanto não tiver conversa com o governo. É o papel do governo, não é papel da Assembleia Legislativa construir a reforma administrativa. É papel da Assembleia Legislativa analisar a reforma da Previdência. É papel da Assembleia Legislativa analisar aquilo que o governo quer e apresentar melhorias àquilo que o governo quer. Agora, como é que a gente vai tocar uma reforma da Previdência aqui se o governo sequer conversa com os deputados? Se tiver ter um diálogo com os deputados com relação à reforma da Previdência. Eu quero cumprir meu papel de deputado, não quero cumprir meu papel de gestor. O papel de gestor é do Executivo, é do governador, que, aliás, tem deixado muito a desejar, né? O governo de Santa Catarina parece um avião sem comandante, né? Cuja tripulação sequer nele acredita. Vai fazer muitas viagens, vai fazer decolagem para lá e para cá, vai subir, vai descer, mas uma hora vai cair. E é isso que está acontecendo com esse governo. Então, senhor presidente, enquanto não houver um diálogo com o governo a respeito disso, eu vou manter vistas do projeto, senhor presidente, do PL, da PEC. Deputado Kennedy, presidente. Bem. Deputado Alguém Kennedy. pediu a palavra? Kennedy. O Kennedy. Deputado Kennedy, com a palavra. Eu vou seguir a mesma linha do deputado João Amin, que faz um relato exatamente do que eu penso. Eu estou na mesma posição do deputado João Amin, que preciso, eu nem concordo na posição do deputado Bruno, tenho as minhas diferenças, como também no relatório do deputado Maurício Scudilhac, que também tem algumas coisas ali. Mas eu, como disse nas reuniões, eu vou seguir aquilo que eu aprendi a primeira vez que eu entrei aqui, que essa é uma casa de acordos. E o que está no relatório do eminente deputado Maurício Scudilhac é o extrato do acordo que foi conversado com todo o pessoal envolvido nesta reforma. E, portanto, eu sigo nessa posição. O governo mandou, também concordo com o deputado Ivan, que isso deveria ser a atitude do governador. O governador mandou, essa que é a verdade. Aí fica um pouco desconexo a fala do deputado Ivan, e eu pediria que ele reconsiderasse a não entrega da vista, deputado Ivan, porque se a gente for analisar a sua fala e o que o governo fez, nós estamos cumprindo nosso papel. Por quê? Porque o governo mandou
uma reforma para cá, e a reforma e o parecer do deputado Maurício Kudilac é exatamente aquilo que nós, deputados, poderíamos fazer. E foi feito, conversado com as categorias, colocado ali as questões e está apresentado o processo e o projeto. Então, a minha preocupação, deputado Ivan, a minha preocupação é exatamente pelo prazo que nós deveremos estar muito atentos a isso. Porque eu fiquei sabendo que isso daqui está na CCJ, eu entrei na CCJ só em fevereiro, mas isso daqui está na CCJ desde dezembro do ano passado. Está na CCJ desde dezembro do ano passado. E nós estamos hoje, que é o dia 30 de junho, e em 30 dias, essa lei tem que estar publicada. Em 30 dias, essa lei tem que estar publicada. E para ser publicada, nós precisamos tirar da CCJ para passar para as outras duas comissões para vir a plenário. E se essa lei não estiver publicada até o 30 de julho, não é só as reformas que vão ficar paradas. O que vai ficar parado e vai prejudicar são, inclusive, algumas questões, como, por exemplo, questões de dívida do governo federal, de cobrança do governo federal, que nós, Santa Catarina, estávamos um passo à frente de todos os outros estados e hoje, por inoperância, deputado Ivan, do governo, completamente. Só que nós não podemos permitir que o governo, daqui a pouco, perca esses benefícios e o governador diga que só na CCJ está há 6 meses o projeto parado. E que daí as outras comissões digam, nós não recebemos o projeto porque está parado na CCJ. E o plenário diga, não veio para cá porque parou na CCJ. Então, eu não preciso dizer aqui que eu sou oposição, mas a minha visão é um pouco mais ampla, que nós precisamos atentar-nos ao prazo. Agora sim, se porventura querem discutir no mérito de algumas mudanças, como disse o deputado Maurício Kudilac, do próprio presidente da República, que promulgou uma lei que deu um pouco mais de abertura, se quiserem incluir essas questões, os sócios educadores ou tal, isso daí é uma questão que não cabe e não compete a nós aqui de verificarmos a questão legal. A minha preocupação, e peço vênia, com todo respeito aos deputados, é que nós não podemos, CCJ, que deveria de ficar em cima da questão legal, nós não podemos levar uma culpa quando se trata de questões de mérito. Então, senhor presidente, com todo o respeito que tenho pelo nobre deputado Ivan, que sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele e por todos os deputados aqui, eu vou fazer a mesma fala, se me permite, deputado João Amin, de assinar junto à sua fala esse histórico que Vossa Excelência fez, e devolvo a vista também, e peço que nós possamos, nessa sessão hoje, devolvermos a vista, aprovarmos o parecer que já está acordado, deputado Maurício, para daí as outras comissões tratem o mérito, já que a nossa visão aqui é só a constitucional. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, me permite. Deputada Paulinha, eu quero fazer uma observação aqui para a gente não alongar muito essa discussão. Então, eu tinha sido procurado para que aguardasse um pouco, que haveria uma tentativa de um acordo entre a Casa para fazer a aprovação desse projeto com algumas modificações. Me foi assinado agora que eu deva convocar uma reunião dos demais presidentes para a gente fazer um calendário de votação para cumprir os prazos, né? Então, tem prazo, tem outros deputados que estão em vista também, não tenho como colocar em discussão. Se a gente puder encerrar esse debate, já que nós não vamos colocar, para a gente poder terminar a nossa pauta de hoje. Ainda continua em vista para vários deputados. Senhor presidente, eu muito brevemente, a seu pedido, não vou postergar minha fala, também estou com forças limitadas hoje até para o debate.
Eu quero apenas corroborar o sentimento do deputado Kennedy em relação aos prazos e como presido também a Comissão de Trabalho, não gostaria que esse projeto de lei chegasse ao plenário por dever de ofício do presidente no cumprimento do prazo, sem que nós tivéssemos o mínimo de tempo para analisar. Então, eu também eu concordo com muito do que foi dito aqui pelos colegas, mas a despeito da condição do governo, nós também temos os nossos deveres, né? A gente tem o projeto para análise e pelo menos a nossa parte eu acho que nós podemos fazer. E a minha preocupação, a minha aflição só é que a nossa é a comissão terminativa de análise da matéria. Venha para a comissão de finanças e, por último, para a comissão de trabalho. Eu sempre advoguei no sentido de que nós tivéssemos tramitação conjunta, mas a gente acabou não acordando nesse sentido e a gente está aí como nisso o João tem razão, tá? Esse disse, não disse da reforma, faz uma coisa para cá, faz uma coisa para lá. Eu compreendo também que o governo poderia ter uma gestão mais efetiva, disso não discordo, mas eu acho que a gente tem que eliminar essa pauta, é nossa tarefa também. Eu só faço um apelo, eu devolvo vista hoje já, senhor presidente, mas faço um apelo para o Ivan, para os demais colegas que ainda não devolveram vista, que possam fazê-lo na próxima reunião. Esse é o meu pedido. Obrigada. Presidente, eu tinha acatado um apelo, aceitado um apelo do deputado Maurício, mas já que então há esse entendimento de não ser debatido hoje, eu permaneço com vista. Ok. Ok, Maurício? Vossa Excelência pode continuar então a sua pauta, deputado João. Não, que o deputado Maurício não tinha ouvido, só porque eu permaneço. Eu vou permanecer com vista, já que há esse acordo aí. Eu só queria pedir ao deputado Ivan Nats que revisse a posição ali, o meu líder do partido. Então, era isso que eu iria pedir, tá? Não, acho que o deputado Maurício não entendeu, não ouviu esse encaminhamento do deputado Titon. Pedi para a assessoria do deputado Titon aqui atualizar o deputado Maurício, então. Ok. O Evandro. O Evandro vai te atualizar, Maurício. Eu acho que estavas no telefone. Presidente, eu devolvo o projeto 357.5 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, sem manifestação, assim como a medida provisória 228/2020, também sem manifestação. Ok. PL 357, de autoria da deputada Paulinha, tem o voto do relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, pela aprovação com emenda substitutiva global. Tem um voto vista divergente do deputado Ivan, pela inadmissibilidade. Agora o deputado João devolve sem manifestação. Tem precedência o voto do relator. Se caso ele for derrotado, prevalecerá o voto do deputado Ivan, que é um voto divergente. Eu abro a discussão. Ninguém havendo querer usar da palavra, eu coloco em votação o parecer do deputado Luiz Fernando Vampiro, que é pela aprovação com a emenda substitutiva global. Tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Deputado Ivan Nats, contrário, senhor presidente. Deputada Ana também, senhor presidente. Então, fica aprovado com o voto contrário do deputado Ivan e deputada Ana. Deputado Maurício. Deputado Maurício também. Então, fica prejudicado o relatório do voto divergente. Pode continuar, deputado João. Não, eu devolvi também o 228, a mensagem... o 228 também. A provisória 228 também. Sem manifestação. A medida provisória 228, procedência do governo do Estado, tem o voto da relatora deputada Paulinha pela admissibilidade, vista também para a deputada Ana e deputado Luiz Fernando Vampiro. Não foi devolvido pelo deputado Fernando Vampiro, nem pela deputada Ana. Eu devolvo, senhor presidente. Deputada Ana também devolve, senhor presidente. Só tem uma questão de ordem. Ok.
Deputado Pitoto, é que eu tenho, pelas minhas anotações aqui, tem 4 emendas modificativas que não tem parecer da relatoria. E isso impediria, né, o trâmite do processo. É que eu imagino, deputado Ivan, que nós, nesse momento, não cabe emenda, porque nós estamos votando só admissibilidade. Daí depois volta para a Comissão de Justiça e será analisadas as emendas. Depois Obrigado, do plenário aprovar a admissibilidade, né? Obrigado, senhor presidente. Então, nós vamos votar, para que todos os deputados entendam, nós vamos votar somente a admissibilidade da medida provisória 228. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, que é o voto pela admissibilidade, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem mais, deputado João? Tem, presidente. PL 130 de 2020, de autoria do deputado Ulisses Gabriel, que suspende os prazos relativos a concursos públicos enquanto vigorar o decreto legislativo 18332 de 2020, que declara a situação de calamidade pública no estado de Santa Catarina. Esse projeto, na verdade, são vários projetos, é o 130 de 2020, o 21.9 de 2020 e o 115 de 2020, todos tramitando em apenso e possuem como objetivo a suspensão dos prazos dos concursos públicos em razão da pandemia. Em primeira análise, eu proferi parecer pela admissibilidade dos projetos de lei. Na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Milton Obos apresentou parecer pela aprovação dos projetos com emenda substitutiva global para compilar os textos de forma a consubstanciar as matérias e os interesses em comum. Tal emenda está apta a regimentar a tramitação neste Parlamento, razão pela qual eu apresento um novo voto pela admissão dos projetos de lei na forma da emenda substitutiva global da folha 17. E gostaria de fazer um reparo, não achei correto, esse projeto ele já não estava mais comigo na CCJ, ele estava tramitando, e o delegado Ulisses, ele foi na rede social fazer um comentário lá num post dele, dizendo que agora só dependia do João Amin, fazendo média para a torcida, sabe, jogando para a torcida. Eu fui obrigado a responder ele num comentário ali. Eu acho que isso não é legal, botando todos que veem a rede social dele, como se dependesse só de mim. Não depender só de mim, não, ele ainda vai ter que ir para aprovação no plenário. Então, o delegado, ele passou por aqui, ele sabe como é que funciona, ele sabe quando o voto está no relator, está em diligência, está para ser votado, está sendo segurado, e não deveria ter feito isso, não. Gostaria de fazer esse reparo, porque jogar para a torcida é muito fácil. Então, eu estou cumprindo o prazo, tanto regimental, e quem vai decidir não é o João Amin, nenhum deputado só, não, são os 40 deputados. É o PL 130, deputado João? É isso mesmo, presidente. Seu parecer é favorável, né? Sim, senhor. PL 130, tem o parecer favorável do emenda relator em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. PL 87.2/2020, de autoria da deputada Ada De Luca. E neste momento, é o 87.2/2020, da deputada Ada. E, na verdade, este projeto, ele altera disposições relativas à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Em primeiro momento, essa Comissão de Constituição e Justiça aprovou o apensamento dos projetos 92, 101 e 87. Um era do deputado Maurício e outro do deputado Felipe Estevão, se eu não me engano, todos que tratavam do mesmo assunto. Posteriormente, depois desse apensamento, a CCJ aprovou a admissibilidade dos projetos mencionados com uma emenda substitutiva global que, em resumo, proíbe a dispensa dos agentes penitenciários, socioeducativos, técnicos administrativos da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa e os agentes públicos da Secretaria de Estado da Saúde durante o período de pandemia e nos 6 meses subsequentes a esta. A emenda traz texto muito semelhante
a proposta do deputado Maurício Scurrillar, acrescentando somente os agentes públicos da Secretaria de Estado da Saúde. Depois da análise do projeto no âmbito da CCJ, a deputada Ada apresentou emenda substitutiva global, folha 20. Já quando da sua análise perante a Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Gerri apresentou subemenda substitutiva global, retirando a proibição de dispensa pelo prazo de 6 meses após o final da pandemia. Entretanto, conforme já decidido por essa Comissão de Constituição e Justiça, é constitucional a previsão desses 6 meses posteriores ao encerramento da pandemia, razão pela qual o meu voto é pela rejeição da subemenda das folhas 30 e pela aprovação do projeto nos termos da emenda da folha 18, conforme já decidido aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. PL 87.2, conforme o relatório do eminente deputado João, que é pela aprovação. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Voto contrário, meu senhor presidente. Vampiro. Com o voto contrário, deputado Fernando Vampiro. Vampiro. O João tem matéria ainda, João? Tenho sim, presidente. Eu devolvo a PEC 01 de 2020, mas vou fazer um comentário sobre ela. Na verdade, essa devolução sem manifestação, eu gostaria de cumprimentar o deputado Vampiro pelo parecer que ele preparou, mas eu tenho um comentário a fazer, principalmente para os deputados de primeira legislatura, aqui nesse caso a deputada Ana, aqui na comissão, deputada Paulinha, deputado Fabiano. Esse bem intencionado parecer do deputado Vampiro, se eu não me engano tem 4 emendas, ele vai fazer mais uma vez com que os deputados fiquem esperando de uma maneira ansiosa para os municípios, aqueles que gostariam que as emendas fossem pagas, vai deixar apenas as pessoas ansiosas. Não há garantia nenhuma de pagamento de emenda. Eu não tenho emenda minha que foi paga há muito tempo. Não tem critério nenhum das emendas com que eu já fiz, que foram pagas ou não. Ontem, por exemplo, eu soube que teve uma emenda minha, de 2019, que foi paga para o município de Itapema. A proposta do deputado Ivan é uma proposta correta. Tem que ter crime, sim, de responsabilidade ou não pagamento. Esse acordo aqui de pagamento de emenda, a gente vai sempre continuar dependendo de alguns poucos. Alguns poucos vão querer sempre tentar pautar o exercício da nossa função de deputado, de legislador, chantageando, cobrando, ameaçando a prerrogativa legislativa que a gente está aqui tendo que cumprir. Eu não estou querendo fazer nenhuma acusação a nenhum dos 39 deputados, mas estou querendo dizer que o governo vai mandar oficialmente, ligação, comentário informal, de critérios que não estão nem nessa PEC e nem nenhuma outra aprovada até o momento. Então é muito triste ver que o parlamento não quis, de uma maneira corajosa, resolver esse problema. A gente espera que, quem sabe, um governo técnico, um governo que se diz da nova política, comece a pagar o que deve, seja em emenda ou seja em outros serviços ou funções obrigatórias do governo. Isso aqui
Eu quero estar errado, mas não vai resolver, infelizmente. Mas devolvo sem manifestação e vou votar favorável a esse voto, deputado Vampiro. Deputado João, essa é a última da sua pauta? Presidente, eu acho que tinham muitas pessoas ansiosas aí com essa devolução. Ok. Deputado Titon. Eu já deixei o deputado Fernando Vampiro já em seguida, porque ele pautou já esta PEC 001. Então, eu ouço o deputado Ivan, depois já passo a palavra ao deputado Fernando Vampiro, então. Eu vou falar depois do voto do deputado Vampiro. Ok. Então, com a palavra, o deputado Fernando Vampiro. Bom dia a todos e a todos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Deputado João Amin, obrigado pela consideração da devolução e também do seu relato. Só fazer uma justificativa que eu não participei de reunião de líderes em virtude de quem está participando é o Cobalcini, pela minha forma de trabalhar remotamente, mas eu gostaria só de, na verdade, fazer e fiz esse voto de reconsideração, de reanálise, no sentido de expressar dentro de 4 artigos aquilo que houve acordado na reunião de líderes. Diante desse fato, passo ao parecer a proposta de emenda à Constituição 1.0/2019, de autoria do governo de Santa Catarina, que tem como proposta alterar o artigo 120 da Constituição do Estado para autorizar a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. A admissibilidade da proposta foi aprovada em plenário no dia 11 de fevereiro do ano corrente. As folhas 19 e 22 apresentei o voto pela aprovação, a qual faço neste momento o meu voto de reconsideração daquele parecer. O deputado Ivan Nats, em pedido de vista, se ofereceu o voto vista divergindo do meu voto e apresentou o voto com emenda substitutiva global de folhas 29 e 31. Na reunião do dia 23 de junho, a deputada Paulinha também apresentou o voto vista, aprovando a proposta de emenda constitucional na forma original, com emenda aditiva de folhas 33 e 40. É o relatório. Este voto pretende reanalisar o meu voto de folhas 19 e 22 para a nova realidade processual discutida pelos líderes na reunião de 23 de junho em plenário. Nesta reunião, o eminente deputado Marcos Vieira propôs nova redação à proposta de emenda constitucional para simplificar a tramitação das emendas orçamentárias parlamentares e impositivas destinadas aos municípios do artigo 120, parágrafo 9 da Constituição Estadual. A proposta trazida para os líderes, convertida em subemenda substitutiva global, consiste em um novo artigo constitucional dizendo que os recursos financeiros das emendas orçamentárias parlamentares impositivas destinadas aos municípios do artigo 120, parágrafo 9 da Constituição Estadual serão considerados repasses especiais com dispensa de apresentação de convênio e plano de trabalho. Neste artigo novo, há 3 parágrafos. O primeiro tratando da transferência do recurso financeiro do Estado para o município para a conta bancária específica, espécie de transação de fundo a fundo. O segundo possibilita o pagamento das emendas de forma parcelada. E o terceiro diz que os pagamentos atrasados das emendas impositivas deverão ser pagos até o final do exercício de 2020. A nova subemenda substitutiva global está em consonância com a emenda constitucional 105/2019. Em sua essência, nesse sentido, a proposta é totalmente constitucional. Diante do exposto no âmbito desta comissão, apresento um novo voto pela aprovação da proposta da emenda constitucional 1.0/2020, através de uma subemenda substitutiva global em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. Era esta a proposição, senhor presidente. Eu não sei se Vossa Excelência quer que eu leia os 4 artigos ou fico dispensado de tal. Obrigado, senhor presidente. Ok, de minha parte, tudo ok. Só se algum deputado exigir melhor esclarecimento. O deputado Ivan, então, já está inscrito para falar. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez eu quero seguir a linha de raciocínio do deputado João Amin e acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade, porque se nós inseríssemos no texto da Constituição Estadual o que já é texto constitucional federal, que não pagar as emendas impositivas é crime, nós acabaríamos com uma grande história, que é essa de mendigar, que essa é a palavra, pagamento de emenda parlamentar. O governo faz o jogo, a base está sempre suscetível a esse jogo das emendas parlamentares, que é uma obrigação do governo, um direito dos parlamentares e um direito das cidades. Acho que a gente perde uma grande oportunidade. Por quê?
porque a gente quebra o vício da iniciativa. Fazer uma alteração constitucional separada só para incluir o crime de responsabilidade, poderia incluir no vício de iniciativa, se é que tem vício de iniciativa para a proposta de emenda constitucional. Mas, enfim, acho que a Assembleia Legislativa, através dos seus líderes chegou a um consenso. Espero, sinceramente, que essas palavras, que esses compromissos sejam cumpridos. Embora quem participou da reunião de líder aqui viu que o ex-chefe da Casa Civil, na reunião com o líder, recebeu um telefone do governador e nunca mais vai voltar a essa casa, porque entre o telefone que o governador deu para ele e a CPI teve a queda, né, do secretário Amandio. Então, acho que a gente perde uma grande oportunidade. Deveríamos ter, sim, votar a emenda que apresentei, aprovar e dar um fim a essa história. Mas essa casa é uma casa de acordos, uma casa de conversa, uma casa de acreditar, e eu estou seguindo essa orientação da composição para o bem do parlamento e para o bem do pagamento das emendas impositivas. Jamais vou fazer algo aqui para atrapalhar o trabalho de qualquer deputado, de qualquer parlamentar. Mas me sinto frustrado. Acho que a gente devia ter enfrentado essa pauta e dado um fim a essa história. E se o governo não quis que fosse assim, era porque era bom para a Assembleia e ruim para o governo. Mas, enfim, estou retirando a minha emenda que apresentei, mas não definitivamente. Há uma outra PEC aqui na casa, do deputado Milton Obos, que vai ficar guardada aqui, deputado João Amin, dentro de uma gaveta. E se o governo não cumprir com o que prometeu, não tratar a todos com isonomia, essa PEC volta para cá, e aí há um compromisso de todos os parlamentares de aprovar. Então, estou retirando a emenda que apresentei e estou acompanhando o voto do deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, se o senhor me permite... Deputado Fabiano, pois não. Se o senhor me permite, o que eu acompanhei da experiência que eu já tive das emendas federais enquanto prefeito, o que eu percebo que há uma grande falha aqui nas emendas estaduais, claro que o processo começou agora, estão pagando as primeiras emendas, mas é a falta de uma regulamentação sobre as emendas. Nós diminuiríamos, pode para quem não pode, porque o governo tinha lá 2 ou 3 técnicos, mais o Matheus que visitava aqui a casa, então aquilo pode ou não pode? Vou verificar para te dar uma resposta. Aí um dizia que pode, uma emenda para isso, o outro que não pode. Isso atrasou e trouxe muito serviço. Então, eu acredito que o próximo passo agora é nós criar uma regulamentação única daquilo que verdadeiramente pode e não pode ser destinado recurso para a entidade que pode ou não, para que se tenha, aí sim, uma regra única para todas as emendas parlamentares, de qualquer que seja o deputado. Mas eu concordo com o relatório e voto favorável, presidente. Se me permite, presidente. Deputada Paulinha. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Vampiro pelo relatório preciso e por tê-lo preparado tão prontamente, né, em tão pouco tempo. Quero agradecer a sensibilidade dos demais colegas, do deputado João, do deputado Ivan, e dizer a vossas excelências que, de fato, assim, essa matéria, Fabiano pondera com justeza. Nós tivemos aí alguns atropelos, porque, de fato, foi o primeiro ano de liquidação efetiva de emendas parlamentares. Uma luta de anos do parlamento, que agora conseguiu a primeira vitória, né, com as emendas de 2018, de 2019, pagas agora, né? Mas uma coisa que eu quero lembrar a todos, né, e aí eu falo como ex-prefeita também, o sistema convenial é o pior de todos, é a pior relação que se pode estabelecer entre entes federados. E é isso que nessa PEC a gente procura resolver, uma fase de burocracia que sai da nossa vista e permite que o recurso chegue em algum tempo nas cidades. Nós temos convênios que para que eles se concluam,
para que eles sejam firmados, mais de 70 documentos são exigidos, é algo complexo e que estabelece responsabilidades a muito mais atores do que realmente deveriam. Então, assim, nesse momento, eu acho que a gente cumpre essa tarefa. E, Fabiano, pelo que nos relatou o deputado Marcos Vieira na reunião, me parece que a Comissão de Finanças está construindo esse novo regramento com mais clareza, com mais flexibilidade também no número de emendas parlamentares, que vai deixar de se limitar a 25 apenas, né? Então, é isso. Só queria deixar essa minha contribuição e agradecer a todos. Eu tenho certeza que vai ser uma vitória para o Estado de Santa Catarina e para o Parlamento catarinense a aprovação dessa matéria hoje. Obrigada, presidente. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, então nós vamos deliberar sobre a PEC 001 com o novo voto do relator, deputado Fernando Vampiro, que é pela aprovação, conforme o seu voto. O deputado Ivan retirou, a deputada Paulinha já tinha se manifestado favoravelmente. Então, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, eu preciso pedir permissão para me retirar, porque já está ruim. Vossa Excelência me permite, eu me despeço dos colegas um pouquinho antes do fim da reunião. Obrigado. Com certeza, deputado, e desejamos melhoras e se cuide. O vírus está por perto, vamos se cuidar. Senhores deputados, chegou a minha vez. O deputado Ivan e a deputada Paulinha tinham deixado não haviam pautado por causa que a Comissão de Finanças precisaria do espaço, mas parece que não vai mais ter a reunião. Mas, então, de qualquer forma, agradeço ao deputado Ivan e a deputada Paulinha, que deixaram as matérias para outra semana. Eu só tenho um pequeno projeto aqui, vou fazer a relatoria, é o PL 135.4, de autoria do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de beneficiamento e comércio de laticínios, no âmbito do Estado de Santa Catarina, informarem aos produtores de leite, na ocasião do pagamento, o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês subsequente. Esse projeto nós já deliberamos na Comissão de Constituição e Justiça e ele teve uma emenda em outra comissão de mérito e retornou a esta casa para apenas nós aprovarmos agora com a emenda. A emenda me parece ter sido um consenso entre ambas as partes, por isso o meu voto é pela aprovação do PL 135.4 com a emenda que foi aprovada na Comissão de Agricultura e Política Rural, que contempla a sugestão do Conselho Paritário de Produtores e Indústria de Leite de Santa Catarina. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, deputado Fabiano. Eu acompanhei esse projeto e acompanhei a emenda da deputada Marlene, que foi muito feliz na emenda que ela fez. E eu estive no final de semana conversando com vários produtores de leite de vários municípios da nossa região. E o que eu ouvi deles é que o preço mínimo não resolveria o problema de ninguém, né? Até porque se o Sindileite coloca hoje um preço mínimo de 1,20, ele vai pagar acima de 1,20. Isso é óbvio, é claro, né? E até porque hoje o leite está sendo pago aí uma média de 1,70. Mas o que eu ouvi dos produtores é que o correto seria se criar um preço base e não um preço mínimo, né? Ou seja, pegar uma média CPEA mais o Conselheite e aí se criar uma tabela que pudesse se pagar um valor. Se o preço base, digamos, é 1,70, aquele produtor que tem uma qualidade maior no leite vai ganhar 1,80, 1,90, aquele produtor que a qualidade não está tão boa vai receber 1,60, 1,50. Então, essa é uma sugestão que foi criada aí
pelos produtores. Eu gostaria de discutir um pouco isso, se o senhor me permite, e se é possível, eu gostaria de pedir vistas. Vista em gabinete do deputado Fabiano. Senhor presidente, deputado Kennedy. Deputado Kennedy. Eu só tenho um projetinho para relatar, senhor presidente. Eu fui chamado ali, se puder. Posso? Vossa Excelência está com a palavra, então. Então, ok. Eu vou fazer o relatório do projeto de lei número 151/2020 do eminente deputado Nilson Berlanda, que institui a política estadual de incentivo e desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente à sessão dia 28 de abril de 2020 e encaminhada a esta comissão. E o meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade da matéria, para que possa ser feito o processo comum e ir para a próxima comissão. Então, meu voto do projeto de lei 151/2020, ele tem uma fundamentação aqui grande, mas por adiantado da hora, eu resumo dizendo que, pela constitucionalidade, é admissível. PL 151.4 tem um voto eminente do relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifestem. Aprovado. Consulto os colegas se tem alguma matéria extra-pauta. Deputado Titon. Deputado Ivan, com a palavra. Eu só queria fazer uma observação, ainda com relação à discussão da PEC da Previdência dos servidores. Nós temos, em paralelo, a PEC, o PLC, né? O projeto de lei complementar, que anda em paralelo à PEC, que regulamenta a nova Previdência dos servidores. Então, só para fazer uma justificativa aqui, é que eu não tenho nenhuma manifestação a fazer na PEC da Previdência. Absolutamente nada. Porque a emenda que apresentei, ela foi acatada pelo relator e, portanto, a minha parte foi feita. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora? Eu estou dentro do PLC, o 33.5, que é o que regulamenta a aposentadoria dos servidores públicos, a previdência dos servidores públicos, inserindo uma emenda de que todas as alterações que acontecerem em decorrência da modificação da Previdência dos servidores públicos, elas só tenham validade para os servidores que acessaram o serviço público depois da data da mini-reforma administrativa que foi feita em 2016. Ou seja, que as reformas que forem apresentadas na PEC e aprovadas aqui pelo plenário, só atinjam os servidores que entraram no serviço público depois da mini-reforma de 2016. Então, senhor presidente, a PEC da Previdência, ela não tem nenhuma intervenção da minha parte, mas, em paralelo, nós temos o PLC 33.5, que regulamenta a matéria. Então, dentro desse PLC, eu tenho uma emenda. Por isso que tanto a PEC quanto o PLC devem andar paralelamente, porque é o PLC que vai regulamentar a PEC. Só faço essa observação para que, quando Vossa Excelência conversar com os presidentes de comissão, se atente que tramita em paralelo o PLC que vai regulamentar a matéria, e nesse PLC existem emendas que também devem ser apreciadas em paralelo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Ivan, me comprometo com os colegas da comissão de que vou tentar viabilizar essa reunião entre os presidentes das comissões e juntamente com o presidente da Casa, para a gente efetuar um calendário de tramitação desta matéria. Faremos esta semana ainda e já distribuo os colegas daí. Não havendo nenhuma matéria extra-pauta,
Eu, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e também todos aqueles que nos assistiram através da TVA e dos meios de comunicação da Assembleia, e convoco a próxima reunião ordinária da comissão para o dia 7 de julho, às 10 horas. Desejo saúde a todos os colegas. Muito obrigado, está encerrada a presente reunião.